Fala pessoal, hoje eu estou aqui para fazer uma discussão de um tema que nem é de um assunto político, né, atual, uma questão filosófica mais ampla, sobre o que é patriotismo. O que é essa noção de pátria? Aproveitar que dia 7 agora foi, né, 7 de setembro, da independência e tal, e a gente está discutindo essas coisas. O que é patriotismo? O que é pátria? É um território onde você nasceu? É um povo que tem uma história em comum, uma cultura em comum, uma língua, né? É a certidão ali de nascimento que diz que você é brasileiro, uma bandeira que tem em comum nesse território. O que é isso? Por que a gente deveria ter amor a isso? É para jogar uma reflexão e não necessariamente eu tenho resposta para isso não. É uma reflexão porque eu, particularmente, eu sempre achei meio estranho, eu nunca me senti patriótico. Eu sempre senti que eu pertencia à humanidade, não a um país, a uma cidade. Enfim, eu sou um carioca que adoro Minas, por exemplo. Eu adoro Minas, adoro o Nordeste também. Então, eu não tenho orgulho de carioca. Como é que eu vou ter orgulho de uma coisa que eu não escolhi, gente? Orgulho de ser carioca? Enfim, não faz sentido. Orgulho acho que a gente só pode ter daquilo que a gente escolheu, daquilo que a gente construiu, daquilo que a gente é. Não daquilo que a gente nasce. Não faz sentido ter orgulho, né, de coisa que a gente não escolheu. E eu queria perguntar para vocês, para jogar uma reflexão mesmo, por que eu deveria ter mais solidariedade com um brasileiro do que com um boliviano? Do que com um angolano, com quem a gente tem, né, até uma afinidade histórica também, com ambos os povos, né, mas mais ainda talvez com os angolanos. Por que eu deveria ter mais solidariedade com os brasileiros do que com, sei lá, com um colombiano? Qual o sentido disso? As pessoas que vocês já conheceram aí do exterior, não sei, de repente você conheceu um argentino, um português, alguém do exterior. Às vezes, geralmente eram pessoas super legais, né? Super gente boa. Eu tive a oportunidade de viajar para alguns lugares, alguns países, Uruguai, Argentina, Cuba, Portugal. Fui muito bem tratado em todos os lugares. Me senti em casa. Nossa, no Uruguai me senti em casa. Eu andava no Uruguai assim, parecia que eu estava aqui no Rio de Janeiro passeando. Eu moraria no Uruguai tranquilamente. Provavelmente ia criar gosto, né? Gostar do Uruguai. Então eu queria jogar essa reflexão. Por que eu deveria ter mais solidariedade a um povo do que o outro? Só porque eu nasci aqui? É para refletir sobre o que é o patriotismo. Por exemplo, no conflito entre, no caso ali do Paraguai, né? Boa parte das terras do Paraguai, não sei se vocês sabem disso, pertence a brasileiro. Os maiores fazendeiros do Paraguai são brasileiros. Alguns deles são grandes latifundiários. E o movimento de sem terra do Paraguai luta contra os latifundiários brasileiros, né, que atuam lá. Eu, como brasileiro, deveria, pelo senso patriótico, me solidarizar com os fazendeiros brasileiros, pelo fato de eu ser brasileiro? Acho uma besteira, assim, sem tamanho isso. Eu vou me solidarizar com os sem-terras paraguaios, pouco me importando se o cara com quem eles estão lutando é brasileiro. Acho isso uma besteira, assim, sem fim. Ou outro exemplo, né? O Lula, quando era presidente, ele perdoou a dívida externa de alguns países africanos. É lógico que em política tem também interesse a fazer isso. Isso não é pura, simplesmente uma caridade, uma solidariedade. É uma forma do Brasil estreitar laços com a África, ganhar mais prestígio, apoio a nível mundial. Né? Em política, isso é feito também como uma forma de estratégia política, de você angariar mais apoio político para si. Ok, tem isso. Mas também tem o aspecto da solidariedade. Eu lembro quando Lula perdoou a dívida externa de alguns países africanos, alguns países pequenos, muito pobres e tal. Nossa, mas teve crítica das elites brasileiras de que estava se gastando dinheiro com outros países e não gastando com o povo brasileiro, não gastando, né, com as necessidades do povo brasileiro. É de um egoísmo sem tamanho. Os povos africanos numa condição pior, muito pior do que a nossa, e o governo perdoou a dívida, que era assim, era poucos milhões de reais ou de dólares, não sei em que moeda foi feita a transação. E aí gerou um escândalo aqui, as pessoas falando, gasta dinheiro lá e não gasta dinheiro no país. Quer dizer, sem pingo de solidariedade com outro povo que pode estar numa condição muito pior do que a nossa. Ou um exemplo que eu gosto muito de dar do povo cubano, do governo cubano, que tem uma política extremamente solidária a nível mundial, talvez seja um dos povos que, proporcional ao seu tamanho, né? Vamos lembrar que é um país de 11 milhões de habitantes, né, gente? E pobre. Ajuda muita gente, muitos povos do mundo. Teve terremoto no Haiti agora, Cuba vai e manda médico. Ebola na África, Cuba vai e manda médico. Tem um terremoto, alguma coisa lá nos cafundós da Indonésia, Cuba vai e manda médico. Isso gasta dinheiro, é recurso, né? E Cuba faz isso mesmo estando em condição de pobreza, mesmo que o seu povo esteja precisando de um monte de coisas importantes. Cuba ajuda diversos povos do mundo, tem centenas de missões de cubanos no mundo, aliás, tem cubanos, médico cubano espalhado pelo mundo inteiro, por um motivo que é de solidariedade, de auxílio a outro povo. Quer dizer, se eles fossem pensar nesse critério patriótico, nacionalista, eles pensariam, não, vou gastar com o meu povo e não vou gastar recursos curando ebola da África, não. Afinal de contas, Cuba gasta um recurso que
poderia estar fazendo falta ao cidadão cubano. E eu acho louvável, eu acho incrível esse tipo de atitude. Eu defendo que o governo brasileiro faça esse mesmo tipo de coisa. Então, assim, eu acho uma tremenda besteira, para ser sincero, essa coisa de patriotismo. Acho que tem utilidade política para povos oprimidos, povos de países subalternos na América Latina, da África e tal, no sentido de lutar contra os povos que os oprimem, contra os países centrais, países ricos que exploram, né, a riqueza desses povos. Nesse sentido, eu vejo utilidade política no patriotismo. Mas eu achar lindo, incrível o patriotismo, eu acho uma besteira tremenda. Eu fui para a Argentina, os argentinos me trataram super bem. Aliás, eu acho uma besteira esse troço de rivalidade brasileiro com a Argentina. Não é piada, tudo bem, né? A gente brinca, assim como Rio e São Paulo tem muita piada, assim como Bahia e Pernambuco, eles fazem a piadinha no outro, mas é no âmbito da piada, né? Da brincadeira. Se você souber brincar com isso, é realmente uma brincadeira. Agora, tem gente que leva a sério a coisa de rivalidade. Eu acho uma estupidez tremenda. Eu lembro quando eu cheguei na Argentina, no Buenos Aires, tinha um brasileiro, né, na minha frente, estava no rosto, numa pousada e tal, e o atendente argentino estava ali atendendo, e o brasileiro estava sendo super grosso com o argentino. Tinha uma vontade de me meter naquele assunto ali, falar, porra, cara, respeita o cara, deixa de ser chato, o cara tá falando aqui uma coisa que é o trabalho dele, respeita o trabalho aqui do cara. O brasileiro estava sendo super grosso, super estúpido com o argentino. Aí eu vou me solidarizar com o brasileiro, porque eu nasci nesse mesmo país, sabe? E o argentino estava ali na razão dele, e eu vou deixar de me solidarizar com o argentino. Então, gente, acho sinceramente uma besteira essa coisa de patriotismo. Acho que assim, a nossa pátria é a humanidade. Eu gosto dessa frase, né? Adoro essa frase. A minha pátria é a humanidade. Eu acho incrível isso, né? No sentido de que, aliás, eu acho que o futuro da humanidade deveria ser nem existir os países, você ter um povo global, integrado, que as pessoas se entendessem sem ter fronteiras nem nada. Bom, gente, é isso. Foi uma reflexão para vocês, para a gente pensar, né, junto sobre isso, o que seria o patriotismo, porque eu acho que tem muita coisa que a gente vai no automático, não fica essa reflexão aí. Quem concordar, quem discordar, enfim, fala aí o que você achou. E bom, gente, não se inscreve também de curtir o vídeo, comentar o vídeo e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muita gente que vê, que curte aqui, que gosta dos vídeos, mas esquece de ativar o sininho e depois diz que não ficasse sabendo que o vídeo já estava lá, então não esquece não. Ok, pessoal? Então é isso. Fica essa mensagem aí, essa reflexão sobre patriotismo. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.